Bom dia, irmãs e irmãos, né? Mais um papo de domingo. Antes de começarmos o papo de domingo, vamos para a prece inicial. Agradeço a Deus, ao Mestre Jesus de Nazaré, meus mentores, guias, guardiões, meu anjo guardião. Agradeço os espíritos evoluídos, Espírito Santo, anjos, arcanjos, querubins, serafins. Agradeço aos mentores, guias, guardiões. Agradeço a todos os anjos guardiões, né? Agradeço ao meu anjo guardião, né? Nesse papo de domingo, né? O objetivo desse papo de domingo é levar uma informação para mais irmão ou irmão que estão necessitados dessa informação. Peço vibrações positivas de cura, né? Para os enfermos. Peço vibrações positivas de paz para o planeta. Peço vibrações positivas para os sofredores, necessitados e inadimplentes. Peço para os irmãos e as irmãs que fizeram a desassimilação da matéria para o mundo espiritual. Peço para cada um paz, luz, consciência e perdão. Peço a permissão a Deus para dar por iniciado mais um papo de domingo, dizendo a todos do fundo do coração e dos dois lados da vida, graças a Deus. Vamos agora ao comentário, né? Comunicado, perdoe. O filme Nosso Lar 3, a narrativa dele será desse livro aqui. O Evangelho segundo o Espiritismo, autor Allan Kardec, né? Perdoe, o livro não é esse. O livro é Obreiros da Vida Eterna, psicografado, né, pelo médium Chico Xavier e pelo espírito André Luiz, né? Então, vamos entender isso aqui. Vou citar 3 itens, né? O primeiro item é que fala da busca da santidade, né? Então tem espíritos que buscam a santidade ainda na prisão dos desejos mundanos do materialismo, né? Tá ali preso mesmo, e aí vai ter problemas, né? Com essa santidade. Tem outros espíritos que buscam a santidade pela porta estreita, né? Então esse aí está no processo de evangelização, está evangelizado, né? Outro item, Jesus envia missionários para ajudar no nosso processo evolutivo. Exemplo é o espírito Paulo de Tarso, né, que veio na última encarnação com Martinho Lutero, né? Outro item que o André Luiz nos fala, que que a eutanásia mata o corpo físico e deixa o espírito preso ao corpo, né? E que a eutanásia mata as células do perispírito. Então a eutanásia não serve para nada para o espírito, né? Quem tem um livro, estude. Quem não tem e possa comprar, compre para estudar. E quem não tem condições de comprar o livro, entra na internet, tem vídeos falando sobre o livro, né? Então vamos estudar. O papo de domingo de hoje Jesus está só na multidão. E quem é essa multidão? Então vamos entender isso. Essa multidão são os corruptos, né? São os viciados, né? Os viciados em álcool, viciados em drogas, viciados em sexo, viciados em comida e vários vícios, né? Então, esse grupo todo são os avarentos, que usam a avareza, né? Os orgulhosos. Então, todo esse grupo, os materialistas, todos esses grupos, né? Toda essa multidão está deixando Jesus só, porque Jesus está pregando sobre a doutrina. Jesus está pregando sobre o Evangelho. E esse grupo não ouve Jesus. Então Jesus está só no meio da multidão. Essa multidão
não vai ouvir Jesus nesse momento. E não está ouvindo ele, né? Por quê? Essa multidão ainda vive na baixa moral. E Jesus é um espírito elevadíssimo moralmente, né? Então, fica difícil ter esse entendimento, né? E aí vai tendo esse desequilíbrio de vibrações no planeta, né? Que Jesus está toda hora nos enviando, né? O Evangelho, falando do Evangelho, falando das leis de Deus, né? Que o Evangelho ele trabalha na íntegra, né? As leis de Deus. E a maioria, essa multidão está onde? Nos desejos mundanos do materialismo, pensando em adquirir riqueza, pensando em adquirir patrimônio, pensando que a vida tem que ficar se viciando, né? Se viciando em álcool, se viciando em drogas, se viciando em sexo, se viciando em comida, né? Tudo tem que ser sexo, tem que ser comida, tem que ser álcool, tem que ser drogas, né? Então, se tem uma comemoração, tem que se comemorar com drogas, com álcool, com sexo, né? Com comida, né? Comida que geralmente essas comidas a pessoa vai comer faz mal, né? Para o seu organismo, depois causa doenças, como o álcool, droga, até o próprio sexo também, demasiadamente, vai transformar em doença. Então, a avareza, né? O orgulho, né? Então, tudo isso, Jesus combate com o Evangelho, que está fora das leis de Deus, né? E essa multidão não quer ouvir Jesus praticando guerra, né? Praticando desordem, né? Quando Jesus coloca, quando ele é indagado por um fariseu, né? Que o fariseu não gostava de pagar imposto, então os judeus não gostavam de pagar imposto, não gostam até hoje. E eles queriam fazer uma rebelião lá, né, para ir contra esse pagamento de imposto. E veio falar com Jesus. O que Jesus respondeu? Falou assim, ó, me dá uma moeda aqui. Pegou uma moeda. Quem é esse aqui? César. Então, dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Pronto, acabou. Porque naquele momento, o que Jesus está fazendo? Está querendo respeitar essa lei humana, mesmo que ela não esteja certa contra as leis de Deus. Mas essa lei que está regendo aqui. Então, ninguém pode desacatar essa lei, né? Então, é nesse contexto que Jesus se encontra só na multidão, né? Hoje nós temos aí a internet. O que a maioria das pessoas ficam fazendo? Fazendo fofoca, né? Fazendo intriga, principalmente a questão política, então, fazendo intriga, falando um mal do outro, fazendo coisas erradas, né? Provocando guerras, promovendo guerras, né? Fazendo uma maledicência dos próximos. Então, é nesse contexto que Jesus vai se encontrando só nessa multidão. Agora, a partir de 2057, o ciclo vai ser outro. Essa multidão vai ser, se ela quiser continuar nos seus pecados, nos seus erros, não vai encarnar mais no planeta Terra, vai encarnar em outro planeta. Por quê? Vai entrar o ciclo de regeneração. E no ciclo de regeneração não é aceitável esse tipo de comportamento. Quem não aceitar, ser expulso. Já tem vários espíritos sendo expulsos. O Hitler está expulso lá numa cadeia em Plutão durante um mês. Não encarna mais no planeta Terra. E tem vários espíritos aí sendo expulsos que não tem jeito mais no momento para continuar aqui, né? E nós estamos aqui há 32 anos para um novo ciclo, né? Então Jesus aí está ali no firme e forte, todos os dias no meio dessa multidão, pregando esse amor, pregando essa moral, né? Para essa multidão que está difícil de querer ouvi-lo, né? E falando, vamos ser mansos, não vamos usar a guerra, né? Vamos ser solidários, vamos trabalhar a caridade, né? Vamos trabalhar a benevolência, vamos amar o próximo, perdoar as ofensas, né?
perdoar os inimigos, né? Então Jesus está aqui. E essa multidão não está querendo aceitar essa pregação de Jesus. Está querendo ainda praticar ódio, praticar guerra, ficar em vícios, né? Fazer uma opção de coisas erradas. Então é esse contexto que eu vim falar, né, sobre Jesus estar só no meio da multidão. No próximo papo de domingo, eu vou falar caridade e renúncia nos leva na construção na transformação moral. Então, a renúncia, a caridade e renúncia nos leva na transformação moral. Quando eu começo a praticar a caridade, eu vou ter que renunciar às coisas, né? Então, exemplo, se eu fosse um cara badalheiro, se eu vim em baladas, eu vou começar a fazer caridade. Muito bem. Então eu vou começar, que a caridade ela é o quê? Perdão é uma caridade. Caridade ela não é só moral, né? É só material, ela é moral, né? Então quando eu perdoo alguém, eu estou praticando a caridade, né? Quando eu coloco de renúncia, o ambiente, que se eu fosse uma pessoa que só ficasse embalado, ele é muito pesado, né? Para quem quer fazer mudar. Então eu vou renunciar a ficar dentro desses locais. Eu vou renunciar de ficar fazendo viagem para ficar dentro de casa, fazendo prece, né? Estudando. Eu estou renunciando, né? Então, é esse tipo a caridade, né? Eu fazendo mais caridade, né? Com o próximo, aquilo que eu posso fazer, porque tem o chamado coisa do dever. O que é o dever? O dever, ele começa quando as minhas atitudes não tiram a felicidade do próximo. E ele termina quando essas minhas atitudes não tiram a minha felicidade. Então, eu não posso fazer tudo para aquele próximo, né? Então, exemplo, se eu estou com o meu dinheiro contado para pagar minhas contas, eu não posso pegar todo o dinheiro que eu tenho contado para pagar minhas contas para fazer a caridade. Não, por quê? Porque o dever começa para eu não tirar a felicidade, eu não vou tirar, eu vou fazer prece para eles, já que eu não posso ajudar economicamente. Aí o que eu vou fazer? Né? Porque aí termina nesse meu lado, eu não posso também, o dever termina quando as minhas atitudes, né, em relação àquele próximo não tira a minha felicidade, porque eu não vou ficar feliz porque eu vou ter a condição de pagar aquelas contas, porque eu não vou ter o dinheiro para pagar. Eu vou ter perturbação, se eu tenho conta de luz para pagar e não pago a conta de luz, a minha luz vai ser cortada, né? E se eu não pago as outras contas, eu vou ter problemas, né? Então é nesse contexto, né, que aí quando termina o dever, né? Então é nesse contexto que eu estou colocando, né? Então você vai começar a fazer as coisas, mas você vai entrar no dever, onde ele começa e onde ele termina. Se você não pode ajudar mais do que você materialmente, vai fazer prece e preces para isso. E aí você vai renunciar o tempo que você estaria fazendo outra coisa na rua, né, ou fazendo coisas que você não, assim, que você gostava de fazer, renunciando esse tempo em casa fazendo prece para aquele próximo. E aí você está fazendo o quê? Você está fazendo caridade, né, moral através das preces. Ou senão, uma atitude que você tenha, outro tipo de caridade. A indulgência. Ser indulgente, o que é indulgente? É ser gentil ao próximo. Então, essa gentileza ao próximo é uma caridade, né? Então, de eu ser educado com o próximo, de eu respeitar o próximo, né? Se eu estou numa fila, não ficar discutindo com o próximo uma questão, se esse próximo chegar assim, entrar na minha frente, por mais que eu tenha aquele tempo esperando, tudo bem, eu fico na minha, né? E deixo uma pessoa que está com certa deficiência, né? E eu posso fazer isso, né? Então é nesse contexto, né?
eu ser gentil, né? Se eu estou num caixa, se eu estou com um problema, né? Meu particular, e chego lá na hora do caixa, vou jogar todo aquele meu problema em cima do caixa, ofendendo ele, que está ali, eu estou no supermercado para pagar minhas contas. Então eu chego lá no caixa para pagar, não posso fazer isso. Então aí eu tenho que ser indulgente, agradecer, né? Desejar que Deus abençoe aquele caixa que me atendeu, né? Eu estou sendo indulgente, eu estou praticando o quê? Eu estou praticando a caridade. E aí vem o segundo mandamento, que Jesus nos fala: amar o próximo como a si mesmo. Que o primeiro é amar a Deus com todas as forças do nosso espírito e do coração. E amar o próximo como a si mesmo. Como é que eu vou amar o próximo se eu sou estúpido com ele? Né? Como eu vou amar ele? Eu não me amo com estupidez. Como é que eu vou ter que amar aquele próximo? Então eu tenho que amar aquele próximo com indulgência, com delicadeza, com gentileza. Né? Então é nesse contexto que que eu vou falar da caridade e da renúncia, que aí essa caridade, essa renúncia vai levar à transformação moral da gente, que a gente vai se elevar mais moralmente, igual o Mestre Jesus de Nazaré, né? Ele se elevou moralmente, né? Se transformando com caridade e renúncia, né? Então é nesse contexto que eu vou falar. Então eu não tenho mais nada para falar sobre o tema de hoje, eu passo para a prece de encerramento. Agradeço a Deus, ao Mestre Jesus de Nazaré, meus mentores, guias, guardiões, meu anjo guardião. Agradeço os espíritos evoluídos, Espírito Santo, anjos, arcanjos, querubins, serafins, por mais um papo de domingo. Né? O objetivo foi atingido de eu ter levado uma informação para uma irmã ou irmão que estavam necessitados dessa informação. Peço a permissão a Deus para dar por encerrado mais um papo de domingo, dizendo a todos do fundo do coração e dos dois lados da vida: graças a Deus, gratidão a irmão e irmão que me ouviram e me assistiram. Aleluia, amém.